Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e vou falar novamente um pouco sobre o livro de Apocalipse. Quero ler o versículo o primeiro capítulo e o versículo 7, que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Eu li Apocalipse, capítulo 1, parte do capítulo 1. Sabem, meus queridos irmãos, muitas pessoas dizem: eu não entendo o livro de Apocalipse. E aí a minha pergunta é: quando você leu pela última vez? Eu não leio. Como você vai entender se você não ler? Como? Não existe como entender se não ler. Aí, ouve-se uma coisa aqui, uma coisa lá, e a pessoa sai repetindo aquilo que ele não leu. O livro de Apocalipse é um livro que mostra o futuro. Nos dias de João, era crime pregar o evangelho, e ele foi para a ilha de Patmos como prisioneiro do evangelho. Era crime pregar o evangelho nos dias de João, ano 96 da nossa era. E o Senhor Jesus Cristo recebeu uma revelação de Deus, porque a Bíblia é muito clara quando diz que Deus deu a revelação a Jesus Cristo, e Jesus Cristo fez saber a todos a mensagem que ele tinha recebido de Deus. Está em Apocalipse 1:1. E o que ocorre? João viu as coisas que já tinham acontecido, vieram a ele. O passado. Eu quero dizer que nesta vida conta-se muito os anos que se vive. Claro. Você não conhece um general de 5 estrelas com 20 anos de idade. Por que você não conhece? Porque não pode existir um general de 5 estrelas com 20 anos de idade. Não se pode condicionar maturidade à idade. É impossível. Então, os anos de vida no exército, anos de vida debruçados sobre livros e estudos, levam a pessoa a tornar-se um general. Esta é a razão porque muitos chegam somente a sargentos, outros a capitães, outros chegam a generais. É o tempo e o estudo. Ano 96, João já tinha uma avançada idade. Claro. Aos anos de sua velhice, não podemos comparar jamais com a juventude de Davi, que enfrentou Golias numa luta individual. Porque a idade de João não dava para isso. E Davi, na sua juventude, também a sua idade não dava para receber uma revelação como João recebeu. A idade conta. Eu estou notando hoje que pessoas que começaram a ler a Bíblia há 5 anos já estão querendo ensinar. Ensinar o quê? O apóstolo Paulo
depois de ser um homem do exército romano, de conhecer lutas greco-romanas, de ser o homem que foi, quando ele conheceu Jesus, aceitou Jesus, ele ainda foi estudar e depois tornou-se o homem que se tornou. Não se pode exigir de uma criança que usa fraldas que ele possa resolver um problema que exige raiz quadrada. É impossível. Costumo dizer que o bebê que usa fraldas, que ainda está na maternidade, não pode no outro dia tornar-se o diretor da maternidade. Ele pode chegar a ser no futuro. O tempo tem que passar, a experiência tem que existir. João estava no fim da carreira, no ocaso da vida, quando recebeu esta revelação. O que João recebeu e ele passou para a igreja foi o seguinte: havia 7 igrejas que estavam enfrentando grandes problemas. Estas igrejas hoje estariam na Turquia e todas elas encerraram as suas portas. Eu fico pensando, quem teria cantado o último hino na igreja de Éfeso? Quem teria pregado a última mensagem quando a porta se cerrou? Na Turquia. Desejo muito ir a este lugar. Sim, porque lá existe história. Lá existe algo que se pode aprender para se aplicar a nossos dias. João recebeu a revelação de como Jesus Cristo viria para os judeus. Ele disse: todo olho verá. Paulo recebeu a revelação quando Jesus Cristo arrebataria a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Leia o capítulo 4. E você vai perceber as trombetas da ressurreição, que não são as trombetas do juízo de Deus sobre a terra. Portanto, você, meu querido irmão, não se apresse a ser mestre, porque você passará muita vergonha. Chegará um momento que você não saberá o que dizer. É melhor ir caminhando a passos lentos, seguir a Jesus Cristo. É muito melhor. Eu conheci um obreiro jovem em tempos de ministério, porque ele tinha já quase a minha idade. Ele estava há poucos anos na igreja. E todo lugar que eu estava, ele lá estava também, e ele falava e falava e falava. Um dia, ele me fez uma pergunta e eu respondi para ele com outra pergunta. Eu disse: o que é que Jesus mais quer do homem? Ele não sabia responder. O que mais Jesus Cristo quer do homem é a sua alma, que não tem preço. Ele não soube responder. Aí eu respondi e disse para ele: meu amado irmão, enquanto você estava aos pés de Maria, eu estava aos pés dos mestres da Bíblia. Aí está a diferença. Ele entendeu, tornou-se ainda mais amigo ainda. Um servo de Deus por excelência. Portanto, tenhamos paciência,
Vamos ler o livro de Apocalipse quantas vezes se fizer necessário, sabendo que o rapto da igreja só foi revelado para o apóstolo Paulo e a vinda de Jesus Cristo para os judeus foi revelada a João. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.